Aqui, ela acabou de entrar. Deixa eu... Começamos. Acho que agora. Oh, pegou. Fico tão nervosa. É ridículo. Chegamos. Tô suando aqui, rapaz. Tá Fique tudo não. bem Fique agora não. já? Estamos em Tá contato? ótimo. Tá, ok. Estamos em contato. Estou lhe vendo. Eu e Ótimo. todo mundo aqui. Que bom, que bom. Então aproveito para dar boa noite a todos, agradecer esse convite maravilhoso, dizer aos nossos amigos e amigas que estão aí junto conosco, que a gente se conhece há muito tempo, que a gente se quer um bem muito grande, que eu admiro muito o seu trabalho, que eu acompanho desde o início, que você sempre me recebeu muito bem aí no Nordeste, sempre me levando para restaurantes maravilhosos que você sabe que eu gosto de comer. Que bom, que bom, que bom. Sempre tem dado tudo certo. Hoje não seria diferente. Eu estava aqui mandando mensagem já para avisar que estava conseguindo te ver. É, mas deu tudo certo e vamos em frente, tá? Vamos aí. Para quem Para quem não conhece ainda, quem está chegando aqui agora, as atividades do Nesenha, nossas lives acontecem a cada 15 dias. E esse mês, literalmente, nós vamos ter atividades 3 sábados, tá? E nesse primeiro sábado, nesse mês, que inclusive é o mês do seu aniversário, né? A gente vai estar começando aqui com a professora Mary Del Priore, tá? Uma pessoa muito querida, tá? Que tem trazido grandes contribuições para a história do Brasil ao longo de toda a sua carreira, e muitos livros estão aí, são essenciais para quem quer entender o Brasil, colônia, o Brasil imperial, aí o Brasil hoje também, tá? Para quem não conhece, a professora Maria Del Priori foi professora da USP, eu estou pegando do seu currículo, da PUC do Rio, é pós-doutora pela École, tá? Atualizei aqui a listinha, não sei se com o livro que saiu essa semana tá certo, mas são 52 livros ou 53. É? E dentre esses livros, a gente tem livros que foram premiados com Jabuti, outros prêmios internacionais, e além disso, ela é múltipla, multitarefas, ela apresenta um programa de rádio, além de contribuir com jornais e revistas, não só do mundo acadêmico, mas principalmente do grande público, e que faz uma democratização, digamos assim, do acesso à história, do acesso ao conhecimento. É, é uma das poucas que consegue fazer isso com tanta perfeição. Com Tá? alegria, com Fica aqui alegria. também. Precisa ter alegria, como você disse, precisa ter alegria, poesia, tudo junto para a gente estar construindo uma história que chegue para todos. É? E Mary, como eu te disse no início, quando a gente combinou um pouquinho da live, a primeira pergunta é como a história basicamente entrou na sua vida, né? Como é que ela passou a ser sua paixão. Eu queria que tu contasse um pouquinho disso para a gente descobrir, né? Quem não conhece, saber um pouco, como é que ela se transforma nas suas mãos. Já minha única exigência é não ser chamada de professora, não me sinto professora. Ah, Eu acho que nós estamos certo. todos caminhando juntos, pesquisando, descobrindo e tentando fazer o melhor para que a história realmente sobreviva aqui no nosso país e esteja no cotidiano das pessoas. Eu sempre gostei muito de ler. Eu fui uma criança muito solitária, de pais muito ausentes, uma casa muito grande, com uma biblioteca muito grande. Nada censurado. Então, comecei a ler muito cedo e a minha preferência ia para viajantes. Eu comecei a ler sobre viagens, realmente muito garota, 8, 9, 10 anos, eu estava lendo muita coisa. Fui estudar muito tarde, é bom que se diga isso. Eu já era mãe de 3 filhos e achei que tinha uma brecha para poder estudar, e aí fui fazer vestibular, tomei pau no vestibular da USP, passei para a PUC, e depois de 4 anos de PUC, foi um curso que eu gostei muito, porque nós tínhamos uma cadeira de iniciação científica em arquivos de 2 anos, que era um espetáculo. As próprias professoras recomendaram que eu fosse para a USP, porque elas entenderam que a minha vibe era outra, que eu estava interessada em outras questões que não greves operárias. A PUC, na época, tinha, digamos assim, um departamento, uma graduação muito dentro de uma caixinha só, que eram greves operárias. Eu comecei a frequentar a USP como ouvinte e rapidamente tive um convite da Maria Luísa Marcílio
para ser orientanda dela. Esse assunto das mulheres, né, que você estava até interessado em saber, é muito interessante porque ele entra na minha vida, eu sendo mãe de 3 filhos, né, num primeiro casamento, e quando a segunda vaga feminista está chegando nas universidades brasileiras. Eu estou falando aí dos anos 80, tá? Ela chega realmente nos anos 70, mas eu entro para a faculdade nos anos 80. E eu me lembro que logo me interessei pelo tema das mulheres, havia uma livraria em São Paulo espetacular, que era a livraria francesa, que importava muito livro de historiador francês. Eu senti que o tema podia me interessar, eu tinha muita vontade, já tinha, aliás, facilidade com o arquivo de São Paulo, sabia que tinha uma documentação bacana lá sobre mulher do século XVII e XVIII, e é interessante que eu acompanhei essa vaga toda, quer dizer, o trabalho da Maria Odila Silva Dias dentro da USP, em torno da questão da mulher, e ao entrar no pós-graduação, eu ganhei um prêmio internacional da Organização dos Estados Americanos e fui catapultada para Paris. Foi a primeira vez que eu fui para a École. Eu fui várias vezes para a École, mas foi a primeira vez. E lá tive contato, você veja que história interessante, com o primeiro grupo de mulheres feministas estudando mulheres. E a Michelle Perrault não estava absolutamente nesse grupo. Era um grupo capitaneado por medievalistas, né? A Catherine Fauve-Chaumur, que é uma grande medievalista, estudando gravuras e luminuras medievais. E foi interessante porque eu acho que o meu trabalho tem uma pegada etnográfica, eu estou sempre muito ligada em folclore, música, imaginário, comida, gestos, quer dizer, tudo que envolve etnografia, porque lá esse grupo de mulheres que se reunia em torno de uma revista chamada Penélope, trabalhava muito nessa senda. A Michelle Perrault só entra depois, ela nessa época estava trabalhando com operários, ela chega depois quando o Duby a convida para escrever o História das Mulheres, os primeiros grandes volumes que saem. Mas eu diria que a origem mesmo, a sementinha, foi plantada lá atrás por essas medievalistas. Então eu acompanhei tudo isso, eu digo que é uma história muito legal, porque eu sendo mulher, na minha situação, mãe, fui estudar à tarde, fui viajar, ganhei bolsas, fui para fora. E quando eu voltei, né, e dando aula na USP, dei aula lá durante 12 anos, e comecei a perceber que a universidade estava de costas para a sociedade, eu tinha uma preocupação muito grande com o destino dos alunos, né? O que acontece com o aluno que se dedica durante 4 anos, quer fazer mestrado, doutorado, e depois? Quando acabam as bolsas, quando acabam as oportunidades. Então, essa coisa dessa falta de perspectiva para o historiador, eu resolvi sair da USP, deixei a USP com um projeto muito definido, muito desenhado, de escrever para grande público. É importante que os nossos amigos e amigas que estejam aí nos ouvindo entendam isso. Eu não sou uma escola, eu não sou uma especialista, né? Eu sou aquele tipo de historiador que o Duby definiu como surfista. Ele diz que tem historiador que é mergulhador, que fica anos ali no mesmo assunto, a vida toda, né? Eu tive lá na USP muito professor assim, vai 20 anos dando a mesma matéria da tese de mestrado ou doutorado, mas eu gosto muito de arquivo e eu estou sempre atrás de coisas novas e para passar para o grande público. Aí saio da USP, né, e vou trabalhar as biografias. E as biografias me abriram também, digamos, janela para estudar mulheres de outra maneira, né, através de grandes figuras, com uma documentação que tem aqui no Museu Imperial. Eu moro na roça, você sabe disso, no interior do Rio de Janeiro, próximo de Petrópolis, a 1 hora de Petrópolis, eu ia lá com recorrência. Então, esse tema da história e de como eu fui parar na história das mulheres tem muito a ver com a minha própria vivência, né? E é bom lembrar que eu saio da USP na hora em que os chamados cultural studies, esses estudos de cultura, aterrizam aqui no Brasil, que é final dos anos 99, 2000, eu estou saindo da USP. Então, toda a discussão de gênero está totalmente fora das minhas preocupações. Eu trabalho de forma muito empírica, com documentos, é disso que eu gosto de ouvir as vozes, eu gosto de descobrir personagens, como aliás venho descobrindo coisas muito interessantes, incansavelmente, e eu acho que o ofício do historiador é esse, é arquivo, é conversar com os mortos, é conhecer as suas vidas, é abrir, através desses personagens, uma janela para o passado. Então, a história é uma presença muito forte, primeiro na vida de uma menina muito solitária,
depois de uma mulher casada com 3 filhos, mas profundamente angustiada, porque queria se achar, né? E hoje eu diria uma pessoa muito realizada, porque eu faço o que eu gosto e eu gosto de transmitir essa minha satisfação para quem está comigo. Que ótimo, é uma história fascinante e eu sou suspeito, mas você consegue muito bem transmitir isso que fala dentro do que escreve. Eu comentei que eu já estou lendo um livro novo e daqui a pouco a gente chega nele, tá? Mas para falar desse livro, e aí você comentou até um pouco disso, eu acho que o Alço do Corpo é o que abre e consolida essa temática que você abordando mulheres, é o primeiro que vem lá atrás. É uma obra que tem quase 30 anos. O que é que você viu na forma de falar sobre mulher? O que é que mudou? Consegue ao longo desse tempo? A Olha, gente tem acompanhado vários estudos. eu acho que é uma pergunta muito interessante. O Alço do Corpo ele nasce justamente dessas idas, esse prêmio que eu ganhei. E depois, quando eu fui fazer o pós-doc na França, o meu contato com um grande historiador que foi o Jean-Louis Flandrin, ele acabou se tornando, nós acabamos nos tornando muito amigos. Eu ia à casa dele, ele tinha mania de fazer receitas medievais, botava a mulher para descascar batata. Era uma polonesa interessantíssima, eu ficava xingando ele da cozinha. Foi um convívio muito interessante. Eu tenho até um livro, A História do Amor no Brasil, dedicado a ele, porque eu digo sempre que o professor não é aquele que fala sem parar, mas é aquele que escuta, né? E ele me dava uma escuta fantástica, ele queria saber coisas sobre o Brasil. E o Flandrin, ele tem esse pioneirismo, ele não só abasteceu o Michel Foucault de grande parte da documentação que o Foucault usou na história da sexualidade, mas eu não sei se vocês lembram, ele é o pioneiro, através do seu livro Sexo Ocidente, nessa tese, né, da dupla moral que a Igreja Católica acaba criando quando a Igreja cria uma sexualidade para casa e uma sexualidade para a rua. Né? Ele é o pai fundador, quando ele trabalha com calendários religiosos, para quando é que a gente pode trepar, se é domingo, se não é, se comungou, se não comungou. Quer dizer, ele faz um trabalho muito bacana nesse sentido, e o livro dele teve muito impacto. O Alço do Corpo vai justamente nessa água. Mas o que eu acho interessante, Jean, é que quando eu escrevi histórias íntimas, e agora recentemente com esse de sobreviventes a guerreiras, a gente observa que o Brasil, né, nesses mais de 500 anos de história, essa questão da dupla moral continua extremamente presente. Quer dizer, uma tese que vem lá de fora, né, que trabalha, digamos, com os tentáculos da igreja, como a igreja vai moldando, né, através de, se você quiser, micropoderes entrando na casa das pessoas, depois século XIX, através da vida burguesa, mais ainda no século XX, mas como nós somos debitários dessa dupla moral. Isso explica muita coisa, e eu termino, inclusive, o 4º volume do Histórias da Gente Brasileira, tentando ler o Brasil de hoje, digamos, nessa lente, nessa perspectiva da dupla moral, mostrando como em casa, né, nós somos racistas, homofóbicos e machistas, mas na rua nós somos todo o oposto, né? Somos pessoas liberadas, acreditamos que o liberalismo vai dar conta de tudo, somos tolerantes. Essa dupla cara do brasileiro, que já foi também trabalhada, mas que tem hoje um grande intérprete, que eu recomendo aí às nossas amigas e amigos, que é o Leonardo Avritzer. Ele é professor da UFMG, sociólogo, e ele tem trabalhado com o que ele chama de familismo amoral, que é essa história nossa do toma lá da cá, das coisas que são negociadas de um jeito, né, dentro de casa e de outro fora de casa. Quer dizer, é como se nós ainda não tivéssemos nos encontrado numa cidadania e numa identidade. Né? Então, eu diria que o Alço do Corpo ele me ajudou, quer dizer, eu vinha puxando esse fio lá de trás, mas hoje, quando eu me debruço sobre esse Brasil, que eu quero entender, eu digo sempre que eu quero entender mais do povo brasileiro do que da política brasileira. A política realmente me interessa zero, eu acho um bando de loucos, canalhas, então eu me interesso muito pouco por política, mas o povo brasileiro me interessa muito, né? Quem o povo elege, quem é esse povo, por que é que ele se comporta assim, por que os nossos números são tão complicados, né, de entender,
tanto no quesito violência, tanto no quesito, digamos, do aproveitamento escolar, tanto no quesito de quem apoia o não aborto. Se nós pegarmos e fizermos, digamos, uma grande coxa de retalho com todas essas informações, o povo brasileiro nos interroga, nos interpela o tempo todo. E será ele o mesmo, né, no Nordeste, no Sudeste, no Centro-Sul e no Norte? E nós sabemos que nós temos culturas muito diversas. O Brasil é um arquipélago, com histórias muito diferentes, com tentativas, inclusive, de emancipação, né, que contam dessa dificuldade de união que houve, né, e que só foi conseguida, como diz muito bem o Zé Murilo de Carvalho, que a elite que está distribuída no Brasil todo, no Nordeste ou no Sul, passou por Coimbra, tem um projeto comum para o Brasil, e as escravidões, nós sabemos, né, nas suas diversas formas, de exploração, nas diversas formas de resistência dos escravizados, também vai dar uma unicidade ao Império Brasileiro. Mas para mim, o Brasil ainda é um arquipélago. Ótimo. Acho que essa sua reflexão leva a gente a estar pensando esse Brasil, não só lendo sua obra, mas pensar esse Brasil desse desenvolvimento social. Como é que esses atores sociais, como é que essas teorias chegam aqui, são encontradas, né? É muito interessante a gente estar pensando nisso. E uma coisa que você falou, até nos seus vídeos recentes, e dentro do seu livro novo, é sobre o patriarcalismo. Você vem colocando muito bem ele, como é que ele vai estar influenciando na sociedade, como é que ele é penoso para homens e mulheres, como é que essa sociedade se constitui a partir dele, como é que ele chega. E como é que a gente pode estar entendendo esse patriarcalismo, o que é esse patriarcalismo no Brasil? Como é que ele chega aqui e se instaura? Olha, se nós quiséssemos usar a definição que o grande filósofo ganiense Achille Mbembe tem para racismo, ele diz, é um fenômeno transcultural, ou seja, ele atravessa tempos e espaços. E eu diria que o patriarcalismo também, notadamente, porque as três religiões, ou seja, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, são elas também religiões profundamente patriarcais, e nós estamos herdando isso tudo. Mas o interessante, Jean, é que aqui, a partir do século XVI, nós vamos unir, nós vamos encontrar três formas de patriarcado muito diversas, mas que vão se amalgamar justamente nesse patriarcalismo brasileiro. A primeira delas, obviamente, é aquela que nos vem da Europa, né, com os vários europeus que chegam ao Brasil, não são só portugueses, são também cristãos novos, são holandeses, são ingleses, são franceses, e o que nos mostra esse patriarcalismo do século XVI, que a mulher é um ser absolutamente inferior, isso até Lutero dizia, né? A mulher é apenas um servidor do homem. Em todas as religiões, essa questão da minoridade vai estar muito posta. Uma minoridade na qual a igreja, aproveitando-se inclusive do aparecimento da imprensa, vai se beneficiar através de manuais de confessor, através de epístolas, através de, enfim, grandes discursos do púlpito, tudo isso é bastante impresso. A mulher é um ser maldito, ela conversou com a serpente no paraíso, por conta disso fomos expulsos do paraíso terreal, criatura maldita. Eu lembro que a caça às bruxas está acontecendo também na Europa nesse momento, o sexo feminino é uma caverna diabólica, enfim, nós temos essa diabolização da mulher, nós temos as reformas religiosas que vão dar cada uma, à sua maneira, um papel para a mulher, e esse papel principal é o da maternidade e nenhum outro, o da casa, o da vida privada, o da maternidade, e junto a isso, né, nós temos a medicina, né, os saberes médicos que estão se desenvolvendo e que vão definir biologicamente a mulher como um ser inferior. A mulher tem ossos mais frágeis, ela tem carnes mais moles, ela é uma figura lunar, ela é regida pela lua nas suas menstruações, na sua gravidez, na sua esterilidade. A mulher tem o seu sexo internalizado. O homem, que é uma figura solar, forte, maravilhosa, expõe o seu sexo. A mulher, o períneo dela é o sexo masculino para dentro, o saco escrotal masculino seriam os ovários femininos, enfim, a medicina também
vai justamente aprisionar a mulher nessa, digamos, nessa caixinha da inferioridade. Das Áfricas, né? Vamos falar no plural, como muito bem recomenda o Alberto da Costa e Silva, porque essa ideia de África, um continente que nós ocidentais criamos, mas as Áfricas é uma reunião de culturas, lá também há um arquipélago de identidades, de nações, de origens, né? Mas das Áfricas nos vem também uma forma de patriarcalismo na figura do grande papai, o Big Daddy, que existe até hoje, né? Famílias poligâmicas, muito parecido. Isso que me chamou a atenção foi o próprio Alberto da Costa Silva, muito parecido com a Casa Grande Senzala do Gilberto Freire, Todo-Poderoso, cercado de mulheres, legítimas ou não, concubinas, parentes, mulheres que têm que procriar. Eu lembro que a esterilidade na África é uma maldição, As mulheres estéreis apanhavam, eram expulsas, inclusive, dos seus vilarejos. Então, há muitos filhos e um controle sexual sobre as mulheres. As mulheres na África até hoje sofrem excisão de clitóris e infibulação, que são operações extraordinariamente dolorosas que buscam simplesmente suprimir qualquer forma de prazer erótico das mulheres. Então, temos esse patriarcalismo que vem também através das várias imigrações forçadas e das várias regiões da África. E, finalmente, nós vamos também ter aqui dos nossos povos originários, né, que vão estar vivendo naquilo que os arqueólogos chamam de Neolítico Superior, estão nesta fase, com a divisão de tarefas muito definida. Homens caçando, homens, digamos, fora, homens da guerra, mulheres na tábua, mulheres cuidando de velhos e crianças, mulheres na pequena agricultura. Então, essa divisão de tarefas e esse encontro, né, esse encontro incrível de patriarcado vai dar no nosso patriarcado brasileiro. Ótimo. Ô, Mary, essa relação que você fala é muito importante a gente estar entendendo que existe pluralidade até numa forma de estar entendendo esse patriarcalismo. Porque são várias influências, né, para se gestar o patriarcalismo que a gente conhece aqui no Brasil e que tem sequelas até hoje. A gente sabe que essas sequelas a gente vê dentro da população, tanto rica quanto pobre. A estruturação social está muito forte, baseada nesse patriarcalismo. A política, a gente está muito nessa visão ainda. Infelizmente, a gente tem muito disso. E uma coisa que você bem lembrou aí dessas influências é a presença da mulher africana que vem para cá escravizada, a mulher negra. E aí eu queria falar um pouquinho dela. Como é que você observa especificamente elas, além das mulheres que estão vindo para cá a partir do século XVI, sendo escravizadas, as primeiras escravizadas começam a chegar? Como é que você consegue observar, e eu acredito que você fala disso nesse seu livro novo, como é que essa mulher negra está conseguindo se inserir socialmente, trazer influências? Muita gente acha que é simplesmente a sociedade moldada a partir da mulher branca, e a gente sabe que não. A gente tem influências tanto indígenas e principalmente africanas dentro da nossa sociedade. Como é que você consegue observar, e o que é que você diria, né, desse papel dessa mulher negra dentro da história do Brasil? Jean, eu acho que os estudos, né, dos últimos, eu diria aí, sem sombra de dúvida, 20, 30 anos sobre escravidão, revelaram de sobreviventes a guerreiras, né, que é justamente o título desse meu livro. Mas o que eu acho fundamental é que esses estudos vêm revelando, primeiro, que a sociedade brasileira não estava, na época, dividida entre escravos e senhores, entre brancos e negros, mas uma infinidade de protagonistas já no início do século XIX, como bem mostram Sidney Chalub, Mary Karachi, mais todo mundo que você quiser. 42,7% da população brasileira era constituída por mulatos e pardos, e muitos deles letrados. A Mary Karachi, naquele livro dela, mostra uma infinidade, quer dizer, uma massa de estudantes negros pardos livres, né? De cada 4 negros, 3 eram livres. A mobilidade social no exército, mobilidade social nos ofícios. Quer dizer, nós temos uma série de elevadores sociais que estão funcionando e que eu acho, já tem nos convidado a pensar essa sociedade de uma maneira diferente. Eu vou desenvolver.
Bom, o Eduardo Paiva, que aqui eu quero um bem enorme, meu amigo querido, morou na minha casa em Paris, uma pessoa por quem eu tenho um carinho infinito e admiro muito, já nos estudos que ele havia feito para Minas Gerais do século XVIII, ele e a Júlia Furtado, outra craque, que eu tenho também uma admiração enorme, eles tinham mostrado que em Minas Gerais, no século XVIII, a segunda classe social mais poderosa, mais rica, com maior quantidade de bens, são as mulheres negras alforriadas. Então, isso já desmistifica completamente essa ideia que eu acho que nós temos que combater porque isso impacta na autoestima da mulher negra, isso faz mal à mulher negra, essa ideia de que a mulher negra ela foi o tempo todo ser viciada, maltratada. Nós temos estudos como o da Hebe Castro, como vários estudos, meu Deus, qual é o nome dela? Eu adoro trabalhar. Desculpa, eu vou olhar aqui, porque 2 minutinhos. Trabalho fantástico da Sheila de Castro Faria, da Juliana Barreto, né? Que mostram também essas mulheres, já no século XIX, no Rio de Janeiro, tendo pegado o elevador social. E ao contrário também de uma imagem que eu acho que é reificada e da qual nós temos que combater, esses autores todos, incluindo outros autores, Roberto Guedes, outros, você. Quer dizer, o que nós sabemos é que essas relações entre mulheres negras e homens brancos, ao contrário de terem sido sistemáticos estupros, foram elevadores sociais, foram a possibilidade da criação de famílias. Aliás, eu acho que os grandes estudos de escravidão, o seu entre eles, vem detonando com aquela tese dos sociólogos paulistas, Florestan Fernandes, o principal deles, né, que dizia que não existia família escrava, que escrava era tudo anomia, que o estupro comia açúcar. Quer dizer, hoje, nós sabemos, graças a vários trabalhos, que existia sim família escrava, que cada 5 crianças, 4 eram criadas com o pai e a mãe, havia transmissão de valores, as identidades, como você bem mostra para Pernambuco, as pessoas se escolhiam dentro de uma mesma cor e dentro de um mesmo grupo social, mas o que nós não estamos vendo, e aí vou voltar às mulheres para responder a sua pergunta, é o impacto que esse elevador social fantástico vai ter na vida dessas mulheres. E por que eu digo isso? Que a partir do início do século XIX, exatamente esse momento em que esses historiadores todos detectam um grupo mestiço importante, consistente no Brasil. Vamos pensar, acho que não houve um único viajante que não dissesse: o Brasil é de todas as cores. A Mary Karash, que chega em Recife e diz: meu Deus, como os mulatos aqui são ricos. Mary Karash, não, Maria Graham. Nós temos esses vários comentários sobre a diversidade do Brasil. O que nós não estamos vendo é que essas mulheres que se empoderaram no século XVIII, elas estão fazendo filhos que vão para a corte imperial. Dom Pedro I é cercado, né, de figuras que não estão sendo estudadas e que mereceriam estátuas em todas as cidades, né, como, por exemplo, Francisco Montezuma, que sai da Bahia em plena guerra contra os portugueses e que vai para o Rio de Janeiro buscar reforços, explicar a Dom Pedro I o que está acontecendo. Ele é um mulato, o pai dele era um traficante de escravos, ele é formado em Coimbra. Aliás, isso é uma coisa importantíssima também de destacar, que é o letramento de escravos e de negros e mulatos forros, que está sendo estudado aí pela Maria Alva Barbosa, pelo Attilio Giacomini. O Attilio Giacomini, inclusive, constata uma coisa que Gilberto Freire já tinha falado há muito tempo, que havia mais letrados nas senzalas do que na Casa Grande. Então, você tem essas mulheres, e é Gilberto quem diz isso, é graças a Mamãe Quitandeira que esses homens vão ganhar letramento, que eles vão estudar em Coimbra. Montezuma estuda em Coimbra, o Torres Homem, que vai ser ministro da Economia, presidente do Banco do Brasil, vai estudar em Paris Direito, vai trazer o romantismo para o Brasil, é um mulato, filho de um padre com uma quitandeira chamada Maria Você Me Mata e de uma escrava da Serra, aqui onde eu moro.
Então você tem essas figuras fantásticas que saem dessas mulheres, né? Você tem, por exemplo, o Barão de Guaraciaba, que vai ser uma das maiores fortunas do Segundo Império, um negro retinto, que tocava violino em enterro e fazia abotoadura de joia aos 8 anos de idade, e que vai como tropeiro subindo na vida. Então essas histórias, quem trabalha isso muito bem também é o Roberto Guedes, mostram que essas mulheres foram, essas mulheres que a Juliana Ribeiro vê, por exemplo, se divorciando, porque elas têm tantos bens, que elas se casam com o Zé Mané. Está lá nos processos todos que a Juliana analisou. Se casa com o Zé Mané, que está interessado o quê? Está de olho na boutique dela, está de olho na grana dela. E aí elas descobrem isso depois e vão se divorciando. Então você tem realmente uma classe de pessoas. Eu já tinha mostrado isso no Histórias da Gente Brasileira, no volume 2, o Império, o número de artistas brasileiros negros que vai para a Europa. Né? Vai para Portugal, vai para a Itália, voltam, né, para dar aula na Escola de Belas Artes, são conhecidos como o italiano, ou não sei o quê. Quer dizer, há um trânsito desses homens que saem do útero dessas mulheres fantásticas, dessas mulheres que se empoderam, mas nós temos que estudar o pós-escravidão. Nós estamos muito ainda nessa coisa da escravidão, tudo bem, tem uma documentação maravilhosa, né? Mas nós estamos estudando escravidão desde 88. Vamos olhar um pouquinho para a escravidão para entender essas figuras. Esses homens todos são nascidos de mães negras, têm trajetórias maravilhosas. Para quem não sabe, Dom Pedro I fecha os olhos, cuspindo sangue tuberculoso nos braços de um médico mulato, né, que faz uma carreira brilhante. Ele se forma em Paris, é apresentado a Dom Pedro I pela Marquesa de Santos, torna-se o seu médico de confiança, e Dom Pedro morre nos braços dele. Quem era o obstetra da Imperatriz Teresa Cristina? Um outro negro, um outro mulato. Quem que circulava? Quem que estava sempre perto de Dom Pedro I? O nosso Antônio Rebouças, que é pai dos engenheiros Rebouças, que depois vão frequentar a corte de Dom Pedro II. Quem foi o ministro mais importante de Dom Pedro II? Foi um mulato, o Barão de Cotegipe. Então, esses homens todos tiveram mães. Essas mães foram negras ou mulatas, né? Então, essas figuras têm que ser estudadas, essas mulheres têm que ser recuperadas. Eu acho que a gente tem aí já também estudos de literatura que vão nos falar da Alta de Souza, que é uma grande escritora. Vamos falar da Maria Firmina dos Reis, grande escritora também. Mas nós esquecemos que em 1937 nós vamos eleger a primeira deputada negra no Brasil. Ninguém conhece Antonieta de Barros. Antonieta de Barros, eleita em Santa Catarina, professora, jornalista, tradutora. Quer dizer, são figuras absolutamente maravilhosas, mas, infelizmente, Jean, nós estamos tão dentro de caixinhas dentro da universidade. A universidade nos dá tão pouca liberdade, foi por isso que eu saí da USP, né? Eu gostaria de dizer para todos os meus alunos, façam o que vocês quiserem. Quer escrever a história do surf? Vai escrever a história do surf. Quer escrever a história do, sei lá, escravidão em Conceição do Mato Dentro? Vai fazer. Cada um fazer o que lhe dá prazer, porque é dessa maneira que nós vamos fazer. Avançar esses outros, digamos, esses outros domínios da história que não estão bastante iluminados do meu ponto de vista. E tem muita história para contar, viu? Tem. Acho que isso que você falou vem muito de dar cor a certos personagens. A gente está vendo de uma história que não dava tanta cor, ou de uma tradição de não dar tanta cor. Quem era? Eu acho que o grande expoente é o Machado de Assis, que foi pintado como branco, mas todo mundo sabe que não era. E esses personagens outros que você lembrou aí magnificamente bem, são todos muito marcantes dentro da história do Brasil e têm influências. Não necessariamente eles estavam dentro de cargos de poder. Esses filhos dessas mães, eles podem ter alcançado. Diga. A gente esquece que antes do Obama, nós tivemos um presidente negro. Ninguém fala disso. Nilo Peçanha, o nosso presidente negro, uma figura fantástica. Uma figura fantástica. Esse homem, ele tinha uma preocupação muito grande com a educação. Ele tinha uma preocupação muito grande com a inserção do menino pobre. Não era o menino negro, era do menino pobre, da criança que tinha que ter ensino técnico. Ele quer associar, ele quer fugir. Eu lembro a você que foi a época do café, aqueles grandes contratos do café, o Brasil quebrado, queimando café no Porto de Santos. Ele quer juntar a policultura, fazer o diferente que está acontecendo hoje, que a gente só planta soja aqui nesse país. Ele já ensejar
desejava o Brasil nesse caminho. Vamos fazer policultura para todo mundo ter o que comer, preocupado com a educação. Um cara notável, né? A questão toda que a Hebe Castro trata magnificamente bem, volto a chamar também a atenção para o Roberto Guedes, também trata magnificamente bem, é a questão do branqueamento dessas figuras, né? Que aparecem, quer dizer, os avós estão lá como escravos, né? Eles aparecem como mulatos e depois da terceira geração já não tem cor. Então essa coisa do branqueamento, nós temos que pensar isso também, porque o Guaraciaba, que foi uma das maiores fortunas, teve 10 fazendas no Vale do Paraíba, não sei quantos mil escravos, foi banqueiro, o cara tocava violino em enterro, o cara virou banqueiro, construiu estrada de ferro, foi feito barão pela princesa Isabel, recebia Isabel e o Conde Dom em casa, casou com branca. Nilo Peçanha é casado com branca. Uma outra figura absolutamente maravilhosa que eu tinha que ter uma estátua em cada capital do Brasil, que é o nosso grande, imenso, fantástico médico, o psiquiatra, o Moreira, ai, gente, desculpe. O maior psiquiatra brasileiro que vai mudar a psiquiatria no Brasil quando o Lima Barreto vai... Juliano Moreira. Quando o Lima Barreto vai para o hospício, né, Juliano Moreira está começando a fazer as grandes transformações nos hospícios brasileiros. Ele vai trazer Freud para o Brasil. Gente, o Juliano Moreira foi um negro retinto que foi agraciado com a medalha mais importante do Japão pelo imperador japonês. Alguém sabe disso? Os negros não sabem essa história. Os negros não sabem essa história. Esse cara mudou o Brasil. É um cara fantástico. Então, nós temos que estudar, sim, essas pessoas. Nós temos que conhecê-las melhor. Nós temos que ver essas mães. Se essas mães se preocupavam com o letramento dos seus filhos. Olha, Jane, eu trabalhei com muito testamento do século XVIII. Era raro uma mãe morrer independente de cor. Acho que travou um pouquinho. Mary? Acho que travou, gente. Vou convidá-la novamente. Já está convidada. Vamos ver se ela está com a internet boa para conseguir aceitar. Tanta informação importante a gente recebendo. Ela caiu aqui. Estou aguardando para ver se ela aceita novamente. Foi, Márcia, estava ótimo para mim a transmissão. Acho que para vocês também. Ela caiu. Mas vamos voltar. Tá? Coisas da internet. Ela aqui de volta. Pronto. Desculpem. Voltamos. No meio de tantas informações. Bem, Mary, você está trazendo para a gente vários nomes, várias personalidades, várias pessoas, e uma constatação muito importante, né? Qual era esse papel dessa mulher, mãe, principalmente, na educação dos seus filhos? Eu acho que a educação dos filhos vai entrar dentro de uma grande estratégia de ascensão social. É isso que está em jogo. Dessas crianças que estão crescendo, sendo fruto de relacionamentos ou de pessoas de origens diferentes, socialmente falando, ou racialmente falando, de cores diferentes. Como é que isso vai estar sendo representado? E é importante a gente notar que essas mulheres estão ali como mães e como, às vezes, as únicas pessoas que existem naquele circuito, dentro daquela criança. E garantir a educação do seu filho até hoje é uma estratégia de famílias que buscam a ascensão social, buscam a consolidação. É muito bom a gente tá discutindo sobre isso, porque elas vão estar garantindo a sobrevivência, não só dos seus, mas também delas. A velhice está chegando e elas também precisam ter uma certa proteção, e nada melhor
em tese, a gente vai crer que esse filho vai proteger a mãe quando tiver mais velho. Aí a gente quer acreditar nisso. Mas, por outro lado, e aí entrando numa outra temática, já que infelizmente a gente é legislado pelo tempo da live, é, e a gente está numa sociedade, e aí você fala muito bem disso, tem obras sobre o assunto, marcadas pela violência, e a violência contra a mulher. Fruto de patriarcalismo, misoginia, preconceitos, inferiorização da mulher dentro da sociedade, e isso se expande para a população LGBTQI+. Você trata disso nesse seu livro novo, e essa herança patriarcal, esse peso, como é que a gente pode entender essa violência de precisar sempre colocar essa população como inferiorizada? Isso daí é uma marca muito do patriarcado. Diga. Tem tudo a ver com aquilo que nós já falamos, né? Quer dizer, esses padrões que são trazidos da Europa, no qual as relações, o sexo é alguma coisa de sujo, né, de pecaminoso, tanto para protestantes quanto para católicos, e que todo o sexo é votado para a procriação. Tanto é que se a gente abre a documentação da Inquisição, que eu dava sempre para meus alunos de graduação, porque está publicado, é super interessante, a gente vai ver que toda perseguição à sodomia, o Luiz Motti trabalhou com isso abundantemente, Ronaldo Vanha faz maravilhosamente, todo mundo trabalhou muito bem com essa questão. O problema todo era a emissão de sêmen sem finalidade reprodutiva. O coito anal não permitia a reprodução. Tanto é que os amores homoeróticos femininos, o desprezo pela mulher era tão grande, né, que os inquisidores nem se lixavam ali para aquilo que eles achavam que eram brincadeiras de meninas. Eu lembro também que o clitóris feminino é descobrido nessa época pelo Reinaldo Columbus e que ele vai passar quase que 200 anos em branco pelos tratados de medicina. A mulher não tem prazer, não tem ejaculação, é só com a preocupação da procriação burguesa no século XIX que os médicos vão começar a se perguntar se a mulher tem que ejacular, ou seja, tem que ter orgasmo para fazer filho ou não. Sempre a preocupação da procriação. A sodomia entra por aí. Eu trabalhei nas histórias íntimas com a questão do aparecimento do homossexualismo no século XIX. Então, nós vamos ver a perseguição, a chamada pederose, que era o nome que se dava, então, inicialmente, né, a esses homens que, como o James Green mostrou muito bem, existe já uma comunidade gay. O Luiz Motti também tem um trabalho maravilhoso sobre comunidades gays em Lisboa, no século XVIII. Então, como se vestiam, como se identificavam, todos aqueles processos da Inquisição, inclusive de pares muito amorosos que se penteavam publicamente, trocavam presentes, trocavam carícias. Mas eu diria que o modelo patriarcal das 3 religiões, mais essa obrigatoriedade de procriação e mais a visão de que o sexo é alguma coisa suja, né, pecaminosa. O século XIX, com toda a sua perversão, eu digo que o século XIX é um século perverso, eu digo isso na História do Amor no Brasil, né, que gosta de olhar pelo buraco da fechadura, ele é voyeurista, né, não admite nada, mas ao mesmo tempo você já tem as comunidades gays organizadas no Rio de Janeiro, né, grandes travestis, inclusive, que são procurados pelos políticos. Para variar, Gilberto Freire quem fala pela primeira vez do famoso Panela de Bronze lá do Rio de Janeiro, que é uma figura dessas, enfim, fantástica, que fascinava até homens políticos que iam lá sem pejo nenhum estar com ela e conhecê-la. E depois, no governo de Getúlio, é bom que se diga isso, entre 2 guerras, né, nós vamos ver um cuidado enorme com a questão do homoerotismo masculino, por uma razão muito simples. O Brasil não tinha exército. Getúlio está preocupadíssimo com 2 coisas. Primeiro, preencher os vazios do Brasil. Aliás, os militares também, durante a ditadura, vão ter a mesma preocupação. E ter exército. Então, o controle do jovem, né? Do jovem para não se masturbar e não se tornar, aspas, homossexual. As famosas cadernetas, as famosas... ele cria... Como é que se chama isso que agora está proibido nas escolas? São... que esse governo não deixou ter para a pessoa aprender sobre sexo, manuais. Educação. Isso. A educação
Esses de manuais, né, de gênero. sexualidade, o Getúlio cria esses manuais justamente para mostrar para meninos e rapazes para que serve o sexo, com fotografia, com ilustração, condenar a homossexualidade. E nós vamos ver depois, quer dizer, você tem toda uma explosão nos anos 60, 70, maio de 68, os campi americanos, todos com os hippies, o grande movimento, drogas, rock, praia, verão da lata de maconha. Quer dizer, o Brasil explode nesses anos 70 e 80, mas a AIDS vai mostrar a homofobia do brasileiro no seu esplendor, porque a AIDS, que foi uma epidemia mundo, uma pandemia, a AIDS era cognominada peste gay. E eu me lembro, eu tive amigos, eu tive colegas na USP na época, eu estava fazendo pós-graduação, essas pessoas eram abandonadas, ninguém mais falava com elas, né? Os doentes eram colocados na porta dos hospitais, abandonados pela família muitas vezes. Né? O grupo GAPA, que é criado pelo Luiz Motti, é criado justamente para tomar conta desses jovens doentes que a família havia abandonado. Então, a história, eu diria, desse preconceito, desse horror que é o preconceito contra os amores homoeróticos, ele vem lá de trás, ele vem, como eu digo, desde as primeiras visitas da Inquisição, por outras razões, né? E está aí hoje extremamente difundido. Eu digo sempre que é inadmissível que na maior capital da América Latina, que é São Paulo, né, se bata em gay de noite na Avenida Paulista, que é a maior avenida da América Latina. Quer dizer, é chocante. Né? Agora, como é que nós vamos lutar contra isso? Nós vamos lutar contra isso lutando contra essa dupla moral, sendo coerentes em casa e na rua. Na rua eu tenho um amigo gay, em casa eu vou assumir, o meu amigo tem nome, ele tem endereço, eu não vou dizer que ele é meu amigo gay, ele se chama João, Manuel, José, ele é meu amigo. Né? Eu vou, se o meu filho falar alguma besteira, ele vai ser imediatamente corrigido. Então, essa coisa da educação na intimidade, e eu trabalhei muito com a história da intimidade e da privacidade, e eu acho que é fundamental, gente, amigos, amigas que estão nos ouvindo, por isso, porque tudo se fabrica ali. Né? Ali no escurinho do quarto, ali na sala, na frente da televisão, dando risada, né? Daquela figura caricata que faz o papel de gay na novela das 7 ou das 6, ou dizendo que mulher inteligente é sapatão, achincalhando as pessoas, dizendo coisas jocosas, usando palavrão. Então, tudo, a intimidade é uma fábrica de preconceitos. Se nós não corrigirmos isso, nós vamos estar nos condenando ainda a permanecermos criaturas preconceituosas por muito tempo. Ótimo. São palavras que inspiram isso que você está dizendo. Né? Se todo mundo seguisse uma lição dessa, acho que teríamos um país muito melhor, com Sim. mais justiça social, mais inclusão. Né? Mas a gente está chegando ao fim, né? Infelizmente. É um papo curto, com tempo pré-determinado. E eu queria que você falasse do livro que você lançou, literalmente, essa semana. Por sorte, chegou aqui. E eu já comecei a ler, sou suspeito para falar disso. E você, na construção dele, eu queria que você falasse um pouquinho dele e dissesse o que é que, para a gente encerrar, você diz na introdução dele, você diz que hoje as mulheres falam, e os homens escutam. Eu queria que você dissesse o que é que a gente deveria escutar, deixasse uma mensagem para a gente sobre o que é que a gente deveria escutar mais, além de tudo isso que você já falou. Esse livro não é um livro sobre violência contra a mulher, é um livro que conta como as mulheres reagem à violência. E elas reagem muito, né? Nesse patriarcalismo há milhares de rachaduras, as mulheres se empoderam desde o século XVI, elas são donas do seu nariz, elas vão ganhar dinheiro, elas vão trocar de companheiro, elas vão levar suas vidas, caminhar de cabeça erguida. Né? Eu conto muitas histórias, eu aproveitei muitas teses e agradeço a todo mundo que está fazendo tese. Tem muito jovem aí que eu nem conheço citado, que eu aproveitei o trabalho para citar. Agora, é um livro também que quer pensar o papel do homem brasileiro, porque eu digo sempre que o meu lugar de fala é o meu lugar de escuta. E eu acho que falta escuta ao homem brasileiro. Nós temos que entender os males que o patriarcalismo faz ao homem brasileiro. Um indivíduo
que não pode chorar, que não pode ter emoções. Bom cabrito não berra, o homem não chora, tem que ter uma virilidade permanente, ereções permanentes. Tem que ter dinheiro no bolso, ser bombado, ser bonito, bem-sucedido. Que maldição! Quer dizer, o que eu discuto também é como o patriarcalismo foi um tiro no pé dos homens, e eu mostro no livro, Jean, como vão se abrindo brechas nessa discussão toda sobre o patriarcalismo. Nós podemos falar de patriarcalismo quando as mulheres chegam ao final do mês ganhando mais do que seus maridos e pagando as contas? Isso tudo vai mudar. As redes, os movimentos feministas, a juventude, e eu sinto entre os jovens muito mais vontade de companheirismo, de compartilhar, do que eu sentia na minha geração, por exemplo. Hoje há muito mais entrosamento entre homens e mulheres do que na minha geração. Então, redes, movimento feminista, pílula, mulher integrada ao mercado de trabalho, é uma oportunidade de nós mudarmos esse jogo, mas vamos chamar os homens para conversar, porque eles são os nossos pais, eles são os nossos companheiros, eles são os nossos filhos, eles são os nossos irmãos. Então vamos ter nós, né, também nós mulheres, que queremos uma condição melhor para as mulheres, que queremos mais igualdade, vamos também ter um olhar de igualdade em relação aos homens. Vamos chamá-los, né, para serem os nossos parceiros nessa caminhada para uma cidadania mais igualitária, mais completa, mais tolerante, mais sincera, né? Vamos falar também a verdade, mais amorosa e mais sincera. Bem, fazendo a propaganda, quem não viu, tá aqui o livro, nas melhores casas do ramo vocês encontram. A Mary, muitíssimo obrigado. Sabe as palavras você nos brindou hoje à tarde, nesse início de noite. Tá? Eu que quero agradecer. Muito obrigado a quem assistiu. Nada, quero agradecer a você. Nós somos muito queridos amigos. Eu te amo muito, eu te quero muito bem. Eu só desejo teu sucesso. E quero convidar os seus amigos que estão aí te acompanhando para me visitar no meu Instagram, Mary Del Priore, UFC, para que vocês possam acompanhar. Eu estou sempre fazendo coisas e eu estou sempre me beneficiando muito do trabalho que todos vocês fazem. Muito obrigada a cada um de vocês. Ela não para, viu, gente? Não vamos desistir. Vamos fazer história sempre. Não vamos. Tá. Muitíssimo obrigado, minha querida. Muitíssimo. Beijos. Tchau, amor. Tchau, tchau.